Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 10. Todos com a Bíblia aberta. Nós vamos meditar nesse texto aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Amém, irmãos? Uma bênção ver essa igreja cheia aqui nessa terça-feira de chuva. Começou a chover, o Rafael falou 5, mas não foi 5, foi 3 horas da manhã que começou a chover. 3 horas da manhã já estava chovendo, e choveu até 6h40, 6h30. Você não vinha mesmo se você não quisesse, né, irmão? E o Senhor Jesus nos deu o privilégio. Você pode ficar sentado, sente. Em nome de Jesus, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 10. E a gente vai meditar na palavra do Senhor. Os irmãos que estão nos visitando, você possa ficar à vontade, tá, irmãos? Fique à vontade, você é muito bem-vindo aqui dentro dessa casa. Que Deus possa abençoar a tua vida. A igreja está feliz com a presença dos nossos irmãos que estão nos visitando. Se é verdade, vamos dizer amém. 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 Fique à vontade, que Deus possa te abençoar. Marcos capítulo de número 10, versículo de número 17. É o texto que nós vamos trabalhar nessa noite. E eu peço atenção, que você abra a Bíblia e não feche ela até eu dizer amém. Amém, irmãos? Amém. Então vamos lá. O Evangelho de Marcos, ele foi, domingo passado nós estivemos aqui e nós falamos sobre o paralítico de Cafarnaum, capítulo de número 2, estivemos ministrando o Evangelho. E o Evangelho de Marcos, ele é conhecido como o Evangelho dos Milagres, né? Ele é conhecido como o Evangelho dos Milagres, porque diferente de Mateus, como eu disse, Mateus se preocupa mais com a doutrina, com o ensinamento. Marcos, como é escrito para Romanos, ele vai se preocupar mais com os milagres. E o evangelista Marcos, ele vai trazer aqui uma história, um relato muito interessante, que eu tenho certeza que você já ouviu. E esse texto aqui, como é um culto de ensino, um culto de didaquê, ele tem muito a nos ensinar, viu? Jesus está acabando de vir de um sermão, e ele passa a falar no capítulo de número 10, no começo, você pode acompanhar na sua Bíblia, lá em cima no versículo 1, ele vai falar sobre divórcio. A partir do verso de número 13, ele vai abençoar as crianças. E no capítulo de número 17, Jesus vai ter um encontro com um jovem rico. Com quem? Com um jovem o quê? Rico. Você sabia que um dos maiores deuses que nós temos hoje no mundo é o dinheiro? O dinheiro, ele é um Deus que tem atraído milhares e milhões de pessoas e levado essas pessoas para longe de Deus. O próprio Salomão escrevera no Antigo Testamento que a raiz de todos os males é mamon, é o dinheiro, as riquezas. E isso não tem sido diferente hoje nos nossos dias. Pelo dinheiro as pessoas mentem, elas matam, elas roubam, elas deixam amizade e fazem aquilo que você possa imaginar. Como é que pode, irmão? Olhe para mim, por favor. Como é que pode uma moça tão inteligente como Suzanne von Richthofen, que tinha tudo, né? Tinha uma mãe, um padrão de vida. Como pode a Elise Matsunaga, que vivia com dinheiro, com luxo, também com aquele homem que ela matou, decapitou e guardou dentro de uma mala? O dinheiro, ele é causador de muita coisa. A vida, o sucesso, a fama, os prazeres. Quem não quer morar numa casa boa? Pergunte para o seu irmão: você quer morar numa casa boa? Ih, irmão, pergunta para ele: você quer morar numa casa boa? Diga: tua casa já está preparada já. Amém? É na Nova Jerusalém, já tem um terreno para ti lá já. Se tu tiver sorte, vai ser bem do lado da casa de Jacó. Amém? Já tem uma casa para você preparada. E esse jovem aqui, ele era rico, porém ele é vazio. O doutor Hernandes Dias Lopes é muito oportuno no comentário expositivo dele de Marcos, em falar que Deus, ele colocou a eternidade dentro do coração do homem. Às vezes a pessoa tem tudo, entre aspas, elas gozam de um bom carro, de um bom salário, de um bom emprego, de tudo, mas falta algo que nada disso pode preencher. Há um vazio dentro do ser humano, porque somente Deus pode preencher esse vazio. Ele pode ser o camarada mais rico financeiramente do mundo, o homem mais famoso do mundo. Você pode observar, se você pegar a vida dos artistas e atrizes, atores e atrizes de Hollywood, você vai observar que aquela vida ali é tudo uma farsa. Se você pegar o relato da vida deles, literalmente, você vai ver que todos lá têm 4, 5 casamentos, família destruída, passado com droga, com envolvimentos terríveis. Por quê? Porque o que eles estão mostrando na vida da televisão, nos filmes que nós assistimos, não condiz com a verdade que eles vivem na essência. Por quê, pastor? Porque a verdadeira felicidade, ela se encontra em Cristo Jesus.
Então, é muito interessante que esse jovem, ele era um jovem e é muito complicado. Imagina você, vamos pegar um exemplo aqui. O jovem, ele tem um pensamento, diácono Leonardo, que tudo ele pode. Tudo ele pode. Ele está novo, ele está com vigor, ele está com força. Se você pega um de 35, 40, que já começou a aparecer uma dor na costa, já começou a aparecer uma dor no peito, ele já não tem mais aquele mesmo vigor, não é verdade, irmão? Mas o jovem não. O jovem, ele tem todo vigor, porque como ele está com a força do vigor dele, ele acredita que tudo ele pode, que tudo ele é capaz. E ele corre mesmo atrás dos seus objetivos, de tal forma que muitas das vezes ele vai alcançar. Agora preste atenção, além dele ser jovem, o texto vai nos dizer, nós já vamos trabalhar ele, que ele era um jovem oportuno, que ele era um jovem que seguia a lei, que ele era um jovem inteligente, ele se destacava na sociedade. Talvez alguns comentaristas bíblicos vão dizer que talvez ele até fosse um líder, alguém que representava uma sinagoga dentro de Israel. E apesar dele ser tudo isso, ele ainda tem dinheiro no bolso. Olhe para o seu irmão aí, por favor, e pergunte, olha para ele, me obedece, crente, pergunta para ele assim: onde é que você estaria agora se você tivesse dinheiro? Não, peraí, eu não estou falando de negócio de 100 mil reais no bolso, estou falando de grana, porque Lucas capítulo de número 18, versículo de número 23, vai dizer que ele era riquíssimo. Além dele ser rico, tem um monte que a gente conhece aí, que conquista uma pequena coisinha, e ele vai para o mundo, o diabo cega ele. Agora olha para cá, para essa cena, repita comigo: jovem, com nome, bonito, tem nome na sociedade, ainda tem dinheiro no bolso. É uma mente propícia para Satanás trabalhar. É ou não é? É ou não é, irmão? Tanto que, se você pegar um exemplo bíblico, a gente tem sim um exemplo bíblico de um jovem que é temente a Deus, que é Timóteo. Mas se você pegar lá na divisão do reino no Antigo Testamento, a Bíblia vai falar o seguinte: que o rei Salomão morre e o filho Roboão assume o trono. E ele chega com os anciãos e pede um conselho. Olha, qual é o conselho que vocês vão me dar? E ele falou assim: olha, dá uma pausa aí no trabalho, no serviço que o teu pai pegou pesado. E o povo aqui está agoniado, porque são 20 anos, são 40 anos trabalhando, e o povo quer um pouco de descanso. E ele falou assim: não, vou fazer o seguinte, vou pegar um conselho com os jovens que cresceram junto comigo. Foi a ruína dele, irmão. Porque jovem, na maioria, com raras exceções, não tem muita coisa boa para te falar. Por quê, pastor? Porque a experiência, ela vai contar muito em certos pontos da nossa vida. Tem alguns anciãos, alguns senhores, algumas senhoras, que olham para a nossa vida e ficam só assim, ó. Tipo assim, esse ainda vai quebrar muita cara. Por quê, pastor? Porque eles já passaram pelo processo. Ó, você que é casado, quando você vê um casal de namorado naquela meladeza, meu amor, não sei o quê, e você olha e fala assim: olha aquela bobagem ali. Mas você já foi bobo uma vez também, irmão. Tem alguns aqui que continuam sendo bobos ainda. Sim ou não? Porque é um processo que todos nós temos que passar, todos nós temos que atravessar. Então ele era vazio. Agora presta atenção, além dele ter dinheiro, a Bíblia vai dizer que ele era virtuoso. Capítulo 10, versículo 20, por favor, me acompanhe. Você de casa também pode me acompanhar. Capítulo 10, versículo 20 diz assim, ó: ele, porém, respondendo, disse: mestre, tudo isso eu guardei, ou guardei desde a minha... Ele observava a lei de Moisés, ele ia para a igreja, ele congregava, ele era um seguidor dos mandamentos. Ou seja, ele está quase perfeito aqui. É jovem, tem força, tem vigor, tem dinheiro no bolso, e o camarada ainda é virtuoso, ainda vai para o culto, ainda segue a lei. Só que preste atenção na narrativa do texto comigo, por favor. Olhe para mim, diga glória a Deus. O texto vai dizer: poxa, pastor, se o senhor acabou de dizer que ele é jovem, que ele tem vigor, que ele tem dinheiro, que ele é virtuoso, o que é que falta? Sabe por quê, irmão? Porque a tua beleza, o teu dinheiro e o teu vigor não pode te dar a paz que tu precisa. Você está entendendo isso? A paz que você precisa, você não encontra ela num banco. A paz que você precisa, você não encontra ela num bilhete de loteria. A paz que você não... Olha que coisa interessante, Jesus está aqui na terra, quem? Ele está subindo,
os discípulos ficaram, apanharam com ele, sofreram com ele, foram xingados com ele. Quando Jesus está ascendendo aos céus, eles estão pensando assim, você pode pensar assim, poxa, agora ele vai subir para vir buscar a gente de volta, e ele vai deixar a gente na boa aqui. Tipo, Pedro, fica responsável pela secretaria de pesca aí. Olha, João, a agricultura está na tua mão. Mateus, toda a alfândega está contigo. Jesus olha e fala assim, ó, eu deixo paz. Aleluia. Por quê, pastor? Salomão, Provérbios capítulo de número 17, versículo de número 1, ele disse assim, mais vale um bocado seco onde tem paz, do que uma casa cheia de contenda, com carne, mas cheia de contenda. Deixa eu traduzir para o português atual. Mais vale uma geladeira vazia, com só um pouquinho de açaí e um pouco de mortadela, do que uma casa onde tem carne, filé mignon, tudo, mas não tem paz. Olhe para o seu irmão e diga assim para ele, por favor, diga, você precisa de paz. Ei, presta atenção, a gente tem que começar a entender a narrativa do texto. Olhe para mim. O jovem é judeu, e se ele tem todas as características que a sociedade pede para um jovem, já está até parece passando daquilo que a sociedade quer, o que é que faz esse jovem procurar Jesus? O apóstolo Paulo é muito oportuno em falar, em dizer, em abrir a boca e falar, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a... Se você pegar o capítulo de número 1, você vai ver que lá Jesus cura um paralítico, lá Jesus cura um leproso, lá Jesus cura a sogra de Pedro. Jesus vem fazendo caravana de milagre, e isso com certeza chegou ao ouvido desse rapaz. E esse rapaz, aos olhos de todo mundo, ele era perfeito, mas aqui dentro, Deus conhece como está aí. É muito fácil, olhe para mim, é muito fácil você chegar aqui nessa casa de oração, e quando você tem uma oportunidade de trazer uma palavra para alimentar a igreja, é muito fácil você forjar uma santidade aqui que não existe. É muito fácil com a tua oratória, com a tua palavra, você tentar transmitir uma coisa, mas aqui dentro, irmão, quantas vezes, vou falar por mim, não vou pegar o seu exemplo, vou falar por mim. A tua vida quem conhece é Deus como a minha. Quantas vezes eu subi nessa tribuna quebrado? Quantas vezes eu tive que te alimentar precisando de alimento? Quantas vezes eu subi aqui precisando ouvir uma palavra, e mesmo assim o meu compromisso com o reino dos céus sendo maior? Quantas vezes eu subi aqui dizendo, Deus, hoje não vai sair nada, e Deus disse assim, quem disse que é tu que manda? Quem manda sou eu, é o céu que manda. Oh, presta atenção, diga assim para mim, ele era rico, porém era pobre. Diga assim, ele tinha tudo, porém ele não tinha nada. Escute isso, por favor. Diga glória a Deus. Aleluia. Diga glória a Deus. No teu coração, olhe para mim. No teu coração não há espaço para dois deuses. Vou repetir. No teu coração não há espaço para dois deuses. No mundo espiritual não tem meio termo. Ou tu serve a Deus, ou tu serve ao mundo. Ou tu é frio, ou tu é quente. Não tem esse negócio do pensamento do crente grego. De manhã eu vou ouvir Paulo, e à noite eu vou virar o Satanás no templo de Afrodite. Ou tu é de Cristo, ou tu é de Satanás. Amém ou não amém? Não dá muito glória, né, irmão? Então preste atenção. Ele procura Jesus e fala assim, olha o pensamento. Mestre, o que eu faço para me herdar a vida eterna? Espera aí, pastor, olha como eu estou certo no que eu estou falando, o meu raciocínio está certo. Por quê? Porque esse jovem caminha para a igreja, ele vai para o culto, ele é piedoso, ele conhece a lei, ele até cumpre ela, mas ele sabe que ele não é salvo ainda. Porque a pergunta dele para Jesus é essa: o que eu faço? Sabe o que ele está falando para Jesus aqui nesse texto? Olhe para mim, por favor. Ele está falando assim, mestre, eu já segui a lei de Moisés, eu faço o que os meus pais ensinam, eu vou na sinagoga. Eu olho para Martinho Lutero, oh glória, e vejo a mesma cena aqui. Por quê? Lutero olhou para a igreja católica e falou assim, ó, eu já orei no milho, eu já subi escada de joelho, já paguei os sacramentos, já cumpro todos os dogmas, mas eu não tenho paz. Pergunte para o seu irmão, por favor, olhe para ele e pergunte assim, você tem paz?
Mas diga para ele, é a paz que o mundo não pode te dar. Amém ou não amém? Irmão, vamos lá, tem coisa boa demais para a gente aqui. 10h30 nós vamos terminar hoje, presta atenção. A sua confiança, ela está onde? Ai, irmão, olha o que eu vou te falar. Jesus te conhece mais do que você. Como assim? Quando o jovem chega com Cristo, o Senhor sabe que ele é rico, o Senhor sabe que ele tem propriedade, o Senhor sabe que ele cumpre a lei. Agora a minha pergunta é: a tua confiança está no que tu tem? Ou a tua confiança está no Senhor? Espera, por quê, pastor? Porque o teu carro um dia pode falhar, o teu plano de saúde um dia pode falhar, o teu médico um dia pode falhar, a tua empresa um dia pode quebrar, os teus vizinhos um dia podem virar as costas para ti, os teus amigos podem te abandonar. Olha como nós somos interessante o nosso pensamento. A gente chega com um médico que a gente nunca viu. Já até falei isso algumas vezes aqui. A gente entra no consultório dele, aí ele fala assim, ele pega, abaixa a cabeça, às vezes nem olha pra gente e começa lá: compra isso, tu não sabe nem o que é. Aí tu vai na farmácia, é isso, doutor passou. Tu chega com um advogado, pede uma informação para ele fala assim: olha, o processo é isso. Tu crê nele. Por quê? Porque ele é um especialista da área. Agora eu te pergunto, o médico e o advogado podem falhar? Sim ou não? O teu Deus falha. E por que tu não confia nele? O nosso problema é que a gente é assim, ó: Senhor, eu confio no teu nome, mas a gente sempre está confiando, na verdade, na força do nosso braço. O primeiro teste de Deus com esse rapaz aqui quebrou ele todinho. Bom mestre, que faço eu para ter a vida eterna? Olha a resposta de Jesus, por favor. Versículo de número 18. Rapaz, por que tu me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, honra teu pai e tua mãe. Ele olhou para Jesus e falou assim: não, mestre, isso aí é de menos, isso aí eu já faço. Aí olha, presta atenção. Olha, você vai descobrir algo comigo nessa noite, nesse texto aqui. O judeu tinha na cabeça, meu irmão, Jesus está tratando com um jovem. Olha como ele não perde a oportunidade. Olha para mim que é forte isso. Ele está tratando com um jovem, mas está ensinando 12 que estão na costa dele. Você não pegou, não foi? Tem um jovem na frente dele, Joel. Ele, na conversa que ele está tendo com o jovem, ele está ensinando para os judeus, porque o judeu pensa o seguinte: se eu adoro a Deus, Deus tem que me honrar. Eu vi umas pessoas de vez em quando colocam no status dela de WhatsApp assim: Deus vai me honrar. Por quê, pastor? Só porque ela congrega, ela ora meia hora por semana, ela vem no culto quando ela quer, quando ele quer. Aí ele coloca assim: Deus vai me honrar. Quem disse que Deus é obrigado a te honrar? Tu não está fazendo mais que a tua obrigação, e tu não está fazendo pouco, porque Deus requer muito mais da gente, e a gente sabe que nós estamos em falha com Deus em muitas coisas. Quem disse que o fato de tu sair da tua casa para vir aqui, Deus é obrigado a abrir o céu e falar: ô minha filha, como tu merece uma bênção, toma. Irmão, a gente tem que parar de pensar no nosso umbigo. Jesus vai quebrar ele. Quebrar. Olha o que o Senhor Jesus vai falar para ele. Acompanha comigo, por favor. Versículo de número 21. E Jesus, olha que coisa linda que você vai ler. Olha para mim. Olha para mim antes de você ler. O olhar de Cristo não é de condenação. Sabe o que o texto fala? E Jesus olhou para ele e o amou. Meu irmão, já pensou se Cristo fosse o Deus da justiça mesmo, todo dia na nossa vida? Sabe como é que Cristo trata os nossos defeitos todo dia? Sabe como é que Cristo trata as nossas falhas todo dia? Cristo está de frente com um jovem que pensa que está ensinando ele. Mal ele sabe que ele não se enquadra nos ensinamentos que salvam.
E Cristo está olhando para esse jovem, e o texto está falando assim, ó, e Cristo olhou para ele com amor. Por que, pastor? Essa é forte. Porque ninguém que chegue diante de Cristo pedindo salvação, Cristo vai negar as costas para ele. Só a tua ação de ter vindo aqui hoje agradou o Espírito de Deus. Só a ação de você ter chegado até aqui hoje. Cada um aqui tem uma rotina, cada um aqui teve um dia diferente, mas só o fato de você ter vencido a sua carne e ter dito para os céus: eu vou lá hoje, Senhor. Versículo de número 21, leia. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: rapaz, eu vejo que tu é perfeito, falta-te uma coisa. Vai, olha para mim, vende tudo que tens, dar aos pobres. Meu irmão, Deus sabe onde é a ferida. Olhe para mim aqui. O outro evangelista diz: quer ser perfeito? Vai, vende tudo que tem. Irmão, sabe qual foi a reação desse jovem? Olha o que acontece com você quando o teu coração não está ligado no céu. Versículo 22, lê por favor. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste. Olhe para mim, olhe para mim. Sabe o que ele esperava de Jesus? Eu vou te honrar. Poxa, o cara vai para a igreja, dizima, é ofertante, segue a lei, tem dinheiro, é jovem, é bonito. Quando ele fala para Cristo que ele segue a lei, ele estava esperando que Jesus olhasse para ele e falasse assim: tu é o cara. Olhe para mim. Jesus falou assim, irmão, a palavra de exortação, ela não serve para levar você para o mundo, ela serve para te salvar. Eu vou repetir. A palavra de exortação, ela não serve para te levar para o mundo, ela serve para te levar para o céu. Se Jesus olha para ele, Leonardo, e falava assim: continua assim, está indo bem, haveria mudança. Jesus foi lá na ferida que faltava ser curada. Jesus foi lá na lacuna que precisava ser fechada. Deus conhece a área da tua vida que precisa melhorar. Deus conhece a área da tua vida que precisa se enquadrar com os ensinamentos que Ele tem. E olha que coisa linda. Ele não olha para ele bravo igual o pastor Narciso, que às vezes falta descer o cajado. Ele falou para ele amando. Ei, irmão, imagine a cena num deserto. Jesus olhando para aquele jovem e falou e disse, Jesus o amou e disse, versículo de número 22, quando ele falou assim: olha, vai, vende tudo, dá para o pobre. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Olhe para mim todos. O que foi que você já renunciou por causa do Evangelho e por causa de Cristo? Tu não tem coragem de deixar nem teu namoro carnal? Não tem coragem nem de deixar o namoro carnal por causa do Evangelho. Não tem coragem de deixar o site pornográfico que tu olha toda madrugada. Fala, Jeová. Não tem. Aí eu te pergunto, como é que vai ver? Diga comigo assim: sem arrependimento nunca haverá mudança. Diga mais uma vez: sem arrependimento nunca haverá. Porque ele se entristeceu. Ou coisa difícil se desapegar daquilo que a gente gosta. Ou coisa difícil se deixar amizade que não leva a gente para o céu. Ou coisa difícil parar de falar com crente que não tem temor. Ou coisa difícil largar esse bendito, para não falar maldito WhatsApp. Jesus olhou e falou assim: olha, versículo 23, leia. Então Jesus, olhando ao redor,
Imagine a cena, Jesus olha para os 12, Jesus olhando ao redor, disse assim para os discípulos: sabe o que acontece com uma pessoa que confia na sua riqueza e não confia em mim? Versículo 23, ele diz, 23: quão dificilmente entrarão no reino dos céus aquele que tem riqueza. Olha para cá. Aí tem crente que pega esse texto aqui e fala assim: não vai entrar nenhum rico no reino dos céus. Ei, pelo amor de Deus, irmão. Tem rico que é mais crente do que pobre. E o que é que Jesus está condenando aqui nesse versículo então? Há um contexto que esse rico seria um rico que cresceu sendo rico desonestamente, roubando o povo, como Mateus e Zaqueu foram. Mas esse aqui não é o caso dessa interpretação. A interpretação quando Jesus fala assim, ó: aqueles que possuem riqueza dificilmente entrarão. Sabe o que Jesus está falando? Aqueles que confiam no seu braço, aqueles que confiam no poder da sua riqueza. Aí ele continua: e os discípulos se admiraram da palavra. Mas Jesus, tornando a falar, disse: quão difícil para os que confiam nas riquezas. Ah, meu irmão. Aí ele vai concluir no 25, leia: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos... Aí você já imaginou um camelo grandão passando no fio de uma agulha assim, não foi? Jesus está falando com essa... Olha, existe uma teoria que lá em Israel tem uma porta onde o camelo, para passar nela, ele tem que se ajoelhar e não tem que ter carga na costa. Mas o Dr. J. Jeremias, ele descarta essa interpretação. O que Jesus está dizendo assim, ó: da mesma forma que é impossível o camelo passar pelo fundo de uma agulha, é impossível aqueles que confiam na força do seu braço, na sua riqueza, aqueles que não estão confiando em mim, entrar no reino dos céus. Irmão, estamos caminhando para o fim. Olhe para mim, por favor. Aí os discípulos vão dizer o seguinte, presta atenção, por favor. Versículo de número 26. Aí eles falaram assim: então quem é que vai poder se salvar? Porque eles têm o mesmo pensamento do jovem rico. Jesus está na frente deles falando: eu salvei vocês. E eles estão falando para Jesus: Senhor, a gente pode se salvar? A gente pode se salvar? E Jesus vai responder, versículo de número 27. Jesus, porém, olhando para eles, e disse: olha, para o homem isso é impossível. Jesus está falando abertamente aqui nesse texto, irmão: vocês não podem se salvar, mas eu posso salvar vocês. Oh, glória. Irmão, olha só essa pérola que você vai ouvir aqui. Olhe para mim. Já está cansado, irmão, ainda não tem nenhuma hora de mensagem. Olhe para mim, já vou terminar. Versículo 28, por favor. Pedro, quando olhou isso e falou assim: olha, Senhor, a gente deixou tudo por causa de ti. Olha o pensamento do infeliz. Jesus falou para o jovem rico: deixa tudo, vem e me segue. Tipo assim, Pedro automaticamente entendeu: se a gente deixou tudo por causa dele, então a gente já vai ter recompensa. Porque, como eu disse, está o pensamento na cabeça do crente que Deus vai honrar ele. Sabe por que ele não faz quase nada? Aí Pedro, lê por favor, versículo 28. E Pedro começou a dizer-lhes: eis que nós tudo deixamos e nós te seguimos. Meu irmão, olha a vez, aqui nasceu a teologia da prosperidade nesse versículo. Por quê? A teologia da prosperidade prega, ó: se eu deixo, se eu cumpro, se eu faço, Deus me honra. Olha a resposta de Jesus para a galera da prosperidade. 29. E Jesus respondendo disse: em verdade eu vos digo, que ninguém aqui tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, leia, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos por amor de mim, do evangelho. Irmão, até a tua renúncia tem que ser pela motivação certa. Como assim, pastor? O cara olha para a namorada que faz mal para ele todo o tempo, já traiu não sei quantas vezes. Aí ele fala assim: não, vou deixar isso aqui por causa de ti. Ele deixa pela namorada, ele deixa pelo trabalho, ele deixa por ele, mas não tem coragem de deixar por Cristo e nem pelo reino. E Jesus está falando que aqui a renúncia está aqui, ó, verso 29, não é eu que estou falando, é ele. Por amor do evangelho e por amor de mim. A tua renúncia tem que ser primeiro por causa de Cristo
e depois por causa do reino. Aí eu te pergunto, o que foi que tu já renunciou no reino de Deus pela obra? Não dá glória, eu sei, fique tranquilo, não vou te cobrar esse glória não. Mas o que foi que você já renunciou por causa da obra da tua igreja? Sabe qual é a diferença tua para o jovem rico? Que tu é pobre e ele tinha dinheiro. Só é essa. Nós somos pobres de dinheiro, porque de graça a gente é rico. A diferença só era essa. Por quê? Porque ele ainda tinha muita coisa. O texto diz que ele se entristece porque ele era riquíssimo. Ele tinha muitos bens. O que Jesus pediu para ele foi muito forte. E às vezes Jesus pede só uma unha para a gente. Deixa isso. Deixa aquilo. Olhe para o seu irmão aí e diga para ele: você quer a vida eterna? Meu irmão. Estou terminando, preste atenção. Versículo de número 30. Leia comigo, por favor, até o 31. Aí Pedro olhou para Jesus. Antes de você ler, olhe para cá. Quando ele olhou para o jovem rico e falou assim: rapaz, deixa tudo, vem e me segue, e tu vai ser salvo. E Pedro está bem aqui ouvindo. Pedro era muito... Pedro, irmão, era uma benção. Olha só. Quando ele olha para cá, Pedro olhou e falou assim, Jesus terminou de falar, ele se meteu e falou assim: olha, nós já deixamos tudo por causa de ti, Senhor. Qual é a nossa recompensa? Diga para o seu irmão assim: se tem alguém que não deve nada para ninguém, esse alguém é Jesus Cristo de Nazaré. Não, olha a resposta dele no verso 30. Ele diz assim, ó: quem não receba por amor de vida evangelho aqui, vamos ler o 29 e o 30, só o final do 29. Tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho. 30, que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo, em casas, em irmãos, em mães, em filhos e campo. Tá aí, ó. Se fosse até aqui, olhe para mim, a teologia da prosperidade estava certa, e a gente estava pregando a mentira, mas tem uma vírgula aí. E ele fala assim depois da vírgula, ó, com perseguições. Jesus está falando para os crentes: olha, vou dar casa, vou abençoar na casa, na família, no ministério, mas você também vão ter luta. Porque Pedro estava pensando o seguinte: meu irmão, se a gente faz a obra por causa dele, vai acabar de todos os nossos problemas. Ele falou: não, Pedro, vai ser bênção na tua casa, vai ser bênção no teu filho, vai ser bênção no teu ministério, mas vai ter perseguição, Pedro. Quer que eu te diga uma coisa? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo de número 14. Rápido, crente. Atos, capítulo de número 14. Aleluia. Versículo de número 22. Escute só uma coisa, que diz assim, ó. Atos 14, 22. Confirmando o ânimo dos discípulos, exortando a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. A Bíblia está dizendo que a tribulação nos leva para Ele, a tribulação nos leva para o céu, a tribulação nos deixa mais crente. Eu te garanto nessa noite que se não tivesse tribulação, se o hino da Damares estivesse certo, era só vitória, a gente não estaria aqui, estava lá no mundo se prostituindo. Sabe por que nós estamos aqui? Porque nós sabemos que a perseguição nós não passamos sozinho, porque nós sabemos que a força do nosso braço não vai nos levar a lugar nenhum. Nós estamos aqui porque a nossa fraqueza é onde se manifesta a glória dele, meu irmão. 1 Coríntios capítulo de número 15, versículo de número 58. Levante a sua mão. Paulo diz assim, ó: meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que todo o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Ei, olha para cá. Aqui nessa promessa tem uma bênção imediata. O texto é tão forte que ele está falando que aqui ele já te dá 100 vezes mais. Mas isso aqui é só o bônus. Porque no mesmo versículo 30, ele diz, ó, Marcos 10, 30. Ele diz assim, ó: com perseguições, e no século futuro, olha o que ele fala aqui, olha para cá, eu vou dar casas para os pais, mães,
filhos, negócios, campos, vai ter perseguição, mas no século futuro, lei da glória. Lei da glória, meu irmão. No século futuro, vocês vêm morar comigo aqui, ó. Vida eterna, vida eterna, vida eterna. No século futuro, tem vida eterna para tua casa, tem vida eterna para tua família. Ei, ai Jesus, olhe para mim. Quando ele estava falando para o jovem rico, deixa tudo que tu tem aqui, que eu tenho mais para te dar. Não, tu não entendeu, eu vou repetir. Larga tudo, dá para os pobres, reparte, vem, planta no meu reino, junta tesouro lá, meu irmão. Aí eu vou concluir dizendo o seguinte, ó, você fala assim, ô glória, geração caçador de recompensa. Vou no culto hoje, Jesus, mas tu tem que abrir a porta amanhã. Amadurece, meu irmão. Vou no culto hoje, Jesus, mas tu vai curar, porque se tu não curar, não aceito. Amadurece, meu irmão. Ele dá marca. Olha aí na internet, pode escutar. Quarta-feira do milagre. E se ele quiser fazer o milagre terça-feira no culto de ensino? Escuta isso. Aí você olha e fala assim, pastor, presta atenção. Como é que Jesus vai falar para o jovem deixar tudo? Eu termino aqui. Se a Bíblia diz que ele não tem nem casa para reclinar a cabeça, para me pregar de prosperidade, eu no mínimo tenho que ser próspero. Sim ou não? Como é que Jesus fala para o jovem e fala assim, olha, deixa tudo que tu tem, porque se ele não tem nem casa onde reclinar a cabeça, diz a Bíblia. Sabe o que Jesus está falando para aquele jovem? Amando ele, ele está falando assim, ó, faz o que eu fiz. Da glória. Ele disse assim, ó, eu deixei a glória, eu deixei os anjos, eu deixei o céu, eu deixei a adoração, eu deixei o Pai, eu deixei o Espírito Santo para vir pregar para ti aqui nessa. Faz o que eu fiz. Ele não é pregador de teoria, ele é pregador de prática. Jesus sabia o que ele estava falando. Quando a gente vive uma palavra, ela tem poder, ela muda, ela faz efeito, ela faz a diferença. Sabe qual foi a reação do homem? Oh meu Deus, quantos fazem isso? Olhe para mim. Teve a única oportunidade na vida, quem sabe Deus, de estar na frente da salvação. E ele olhou para o dono da vida e fez assim, ó. E saiu triste. Porque crente gosta de um evangelho mascarado. Crente gosta de evangelho que massageia o ego dele. Crente gosta de evangelho que deixa ele lá em cima. Ei meu irmão, tu é pó, tu é barro. A glória é dele, o poder é dele, a unção é dele, tudo é dele. Ah pastor, vai lá na minha igreja, não é assim. Aqui quem está falando é a Bíblia, meu irmão. É a palavra dele que diz que é assim. Fique de pé em nome de Jesus. Eu conheci um grande amigo. Adore ele. Ele é filho de Deus Pai. Você diz? O seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode. Conheci um grande amigo. Canta, Rafael. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, levante a sua mão e adore esse Deus nessa noite, crente. Pra sempre o meu melhor amigo.
Jesus, Jesus, pra sempre o meu melhor amigo. nem a gente pode confiar. A gente pode confiar. Você só pode ser feliz Com Jesus no coração, você só pode ser feliz. Amém. Sente, só vou dar o anúncio.